Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandeco? Por que será, Titi? Porque agora é hora de fofocar de reality show aqui no Virou Festa. Isso mesmo, e hoje temos muita coisa pra fofocar sobre o reencontro do Casamento às Cegas Brasil. Pois é, minha gente, foi um vexame atrás do outro e o melhor, tudo ao vivo pro Brasil inteiro ver. Sim. Isso sem contar que já temos as mais polêmicas que rolaram nos bastidores Pois e é. depois dessa tal transmissão ao vivo. Então, apertem bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Benzão. Partiu! Bom, nesse domingo aconteceu ao vivo o reencontro de todos os casais da terceira temporada do Casamento às Cegas Brasil e rolou muita coisa e realmente ao vivo pra acontecer as coisas mesmo, Pois né? é, menino, eu tava desconfiado desse negócio de ao vivo. Eu achei que eles estavam falando, vai ser ao vivo, mas aí ia ser gravado e transmitido como se fosse ao vivo, mas na verdade foi ao vivo e foi tosco pra caramba. Foi. Incluindo e começando pela abertura, onde a gente tinha dançarinos, e não são qualquer dançarinos, gente, eram os Paquitos da Xuxa. A gente sabe quem é, a gente sabe, eles estavam a bordo do navio da Xuxa há pouco tempo atrás. Mas também tinha plateia. Pois é. Um belíssimo auditório. E pra honrar um auditório animado numa noite de domingo, o cenário não podia ser diferente de um cenário do nosso Silvio Santos, o rei dos domingos, né, gente? Vocês notaram que aonde os casais estavam sentadinhos ali, com aquelas flores atrás, aquele jardim ali atrás, lembrava um pouco o nome, aquele, como é que é o nome? Em Nome do Amor, Sim. aquele programa do Silvio Santos, onde ele formava casais, quando tudo isso aqui era mato ainda, lembrava bastante. Eu achei né? ousadia da Netflix fazer tudo isso, inclusive num domingo, não é mesmo? Pois é, muitas inspirações a lá Silvio Santos. E eu também vi ali uma coisa meio que de sensitiva, sabe? Porque se você notar a passarela ali que levava até o palco, aquela mancha branca naquele enorme palco da Netflix, me lembrava um pouco um espermatozoide, o que faz me achar que às vezes alguma das garotas do palco já está esperando um bebê. Pode ser um easter egg, né? Uma Eu coisa acho. oculta, né? Porque bem parecia ali um espermatozoide ali, já ele dando um show, se apresentando, mas não sendo anunciado. Pode ser, né? É. Bom, e daí a gente teve a chegada dos participantes dessa temporada, inclusive as mulheres até entraram na frente separadamente dos homens, talvez pra tentar fazer aquele suspense de quem tava junto, quem tinha se separado, mas pelo menos foi o que eles revelaram já de cara, a primeira coisa que foi dita, né? É, eles já agilizaram ali, até porque já tinha vazado tudo, né, gente? Então não ia ser surpresa, né? Exatamente. Se eles ficassem fazendo o Silvio Santos, segurando o negócio pro final, pra segurar a audiência e derrubar a Globo, não ia adiantar, né? Porque todo mundo já sabia ali, então já vamos chegar entregando isso logo de cara, porque o que vinha depois, que era o creme de la creme, a cereja do bolo. Supra-sumo, né? É. Bom, e daí pra fazer essas revelações, eles inventaram a dinâmica atualização de status, que eram luzes que ficariam verdes ou vermelhas, dependendo se o casal tava junto ou não. E daí pra Agatha e Renan, ficou verde, continuou juntos como a gente já sabia, Dani verde também, Bianca e Jarbas verde também, Maria e Menandro verde, inclusive eles estavam até combinando de roupa verde pra mostrar o quão Palmeiras. verde eles estavam, Eles são né? palmeirenses, não vale. E no final, pra Karen e Valmir, ficou tudo vermelho, porque como a gente já sabia, eles não estavam mais juntos. Exatamente, a gente já sabia disso, não foi nenhuma surpresa. Agora, o que me surpreendeu foi a plateia ovacionando que esse casal não estava mais junto, né, gente? A plateia parecia uma torcida em final de campeonato, comemorando a derrota de Valmir, não é mesmo? E provando por que essa plateia precisava estar lá, não é mesmo? Exatamente, porque a voz do povo é a voz de Deus. Isso aí, menino. É isso aí. Bom, e depois disso, Camila Queiroz e Kleber Toledo começaram ali um pouquinho com cada um dos casais pra saber mais como estavam as coisas. Começando com Maria e Menandro, Camila perguntou já na lata pra Maria se ela já conhecia alguém fora das cabines, fora do programa, que é algo que tinha vazado por aí, né? De que a Maria já tinha visto o Menandro pelas redes sociais antes de conhecer ele no programa e que já conhecia também o Valmir por amigos em comum. Mas aí a Maria veio e negou tudo na Pois lata, é. rapidinho também, né? Mas aqui, gente, fica um questionamento, sabe? Será que ela assumiria ao vivo pro Brasil todo
que ela já tinha visto o Menandro através das redes sociais e que ela já conhecia o círculo de amigos do Valmir e que ela entrou no programa um pouquinho orientada a respeito das coisas e que ela realmente tinha encenado aquela briguinha com o Valmir durante as cabines? Aliás, será que a Netflix deixaria a Maria assumir algo ao vivo pro Brasil todo ver que comprovaria a falha gigantesca que eles tiveram na seleção dos participantes de Casamento às Casamento... As tretas. As tretas. Casamento às tretas. Casamento às cegas 3. Será, minha senhora? Então, seria mais feio também não falar sobre isso, né? Então é melhor negar de cara, mesmo sendo verdade ou não, né? Mas eu achei de um combinado tão arranjado. Eu achei que... Maria, vem aqui, vamos falar um pouquinho antes de entrar ao vivo, amor? Vamos aqui conversar? Eu acho. Bom, já sobre a relação da Maria com a mãe dela, que foi uma das grandes pautas dessa temporada, né? Maria agradeceu por ter participado do programa, disse que foi essencial para ela reconhecer que tinha algo errado entre ela e a mãe, até contou que elas fizeram terapia, e a mãe dela tava ali na plateia sempre concordando, né? Acenando com a cabeça, dizendo amém pra tudo que a Maria tava falando. Até porque eu acho que essa mãe nunca mais vai negar alguma coisa pra Maria. Ela deve ter pego um trauma de ter sido um pouco negativa e essa negatividade dela ter impressionado todo o Brasil, né? Mas eu acho que é assim, gente, do mesmo jeito que a gente ficou passado com a relação mãe e filha da Maria com a mãe dela, as duas assistindo aos episódios também deve ter notado que tinha muita coisa ali pra resolver. Porque quando a gente tá dentro da situação, vivendo a situação, a gente não nota, né? Só quem nota é quem tá em volta, mas muitas vezes também não fala nada, né? Porque, deixa elas que se resolvam. Mas quando você vê aquilo na TV, você se vê na TV, eu acho que a coisa... dá uma viradinha de chave, olha, a gente realmente não... Às vezes até mesmo por ter chego nesse ponto, porque eu acho que isso tudo talvez aconteceu antes mesmo até de sair os episódios, né? Mas eu acho que, como foi uma situação extrema, a sua mãe não chorou com o seu vestido de noiva no casamento, né? Eu acho que a gente precisa resolver isso, algo de certo está errado, né? Exatamente, tava bem bizarro mesmo, né? Já sobre a desavença entre Maria e Menandro lá na fase de convivência, quando o Mena seguiu de volta uma outra participante que tinha conversado com ele nas cabines, Camila e Kleber chamaram a própria participante Bárbara no palco pra esclarecer as coisas, obviamente, pra tirar tudo às claras, mas ela contou também que ela e a Maria já tinham conversado e que tava tudo bem entre elas. Mas teve um negócio que Bárbara disse ali no coisa que eu achei que gerou polêmica. Deixou uma pulga atrás da orelha. Me deixou pretérito. Que Bárbara disse que ela parou de seguir o Mena nas redes sociais em respeito a Maria. Cabe aqui mais um questionamento? Claro que cabe. Então, se ela deixou de seguir em respeito a Maria, será que ela teria seguido Mena nas redes sociais em falta de respeito a Maria? Será? Será que ela realmente tinha algum interesse ali em Mena? Até porque quando ela seguiu o Mena, ela não tinha certeza se eles iam casar de verdade, se eles iam ficar até o final do procedimento, do experimento, da coisa toda, se eles iam um dia chegar nesse reencontro. E ela já tinha gostado de Mena pelas conversas, não é? Ela tava muito afim. E o Mena dando sinais positivíssimos de que também tá afim de Bárbara. Ele disse até que ia levar ela no jogo do Palmeiras, embora eu acho que ele não leve as mulheres pra outros lugares. Mas enfim, sabe? Não sei. Bárbara, tu não me desceste ainda. Eu não senti. Eu achei meio, como é que fala? Quando você quer fazer amizade, quer deixar tudo em numa boa, sabe? Meio política, assim, não sei se é essa palavra. Aquela coisa de apaziguar, né? Joga uns pano quente. Parei de seguir em respeito. Beijo, gente, sabe aquela coisa? Mas não colou, né? Bom, seguindo com o reencontro, Camila e Kleber fizeram também umas votações online pra dar prêmios pros participantes dessa temporada e entre eles teve o prêmio de Ciúmes Eu! E quem ganhou por votação popular foi a Agatha. Mas não tinha como ser outra pessoa, né, então, gente? né? Porque a Agatha... É óbvio que a Agatha tinha que... Mas não tinha como... Marcou a participação dela, né? A Agatha... Esse relacionamento da Agatha com os ciúmes acabou aparecendo mais até mesmo do que o relacionamento da Agatha com o Renan. Se a senhora analisar os episódios. Pior que é fato, né? Inclusive, nessa hora, eles até aproveitaram ali o embalo e começaram a conversar com a Agatha e Renan sobre a participação deles e também especificadamente sobre os ciúmes da Agatha, que nem a gente falou, ficou tão evidente no programa. Porém, a Agatha trouxe um outro
outro lado da história que não ficou tão claro assim na edição. Ela contou que algumas exes do Renan chegaram a tentar tirar a própria vida e até ameaçar a integridade física do Renan. E é por isso que ela queria tanto saber desse passado dele, do porquê que isso aconteceu e acontecia, aonde ela estava se metendo, e que não era nada de um lugar de competição com as exes, era na verdade uma preocupação com a situação que não é leve, né? Ela tava preocupada com a própria segurança dela, né, gente? Sim. Afinal e você tá vendo como a Netflix é? Esses diálogos da cabine de Renan e Agatha, eles não mostraram. E aí a gente ficou taxando a Agatha da maluca dos ciúmes, sendo que na verdade ela tinha ótimos motivos pra se preocupar com essas tais exes, porque imagina essa mulher vai morar em Santos com o Renan e aparece essas exes que estavam tentando se matar Renan, querer matar a Agatha. É uma preocupação. Parece que a gente tá zoando aqui uma situação delicadíssima, mas peraí, gente. Mas se pondo no lugar da Agatha, né? Eu teria esse mesmo temor. Eu ficaria. Aliás, eu acho que ficaria até mais preocupado do que a Agatha. Agora, sabendo disso tudo que a Agatha mostrou, acho que a Agatha tava numa paz. Sim. Acho que a Agatha. Eu não ia nem pra Santos. Então, tem isso, né? Tipo, você indo pra uma cidade que você não mora, que não tem nenhum conhecido lá. Exatamente, ela corria perigo. Sim. Porque as pessoas ali tinham um histórico de muita confusão, de muito. Era uma coisa meio conturbada. Sim. Então, realmente, a gente vê aqui que não era ciúmes. Sim. A palavra era medo. Quase que isso, né? E foi bom a Agatha contar isso pra todo mundo, né? Ainda durante o papo com a Agatha e Renan, eles também trouxeram a Ana Carolina, a Carol de volta, que é aquela moça que deu uma breve atrapalhada no relacionamento deles nas cabines às cegas, quando ela falou pra Agatha que o Renan disse que ela era a número 1 dele, sendo que não era verdade, o Renan nunca disse isso pra Carol, né? E daí chamaram a Carolina lá pro palco, ela foi e disse que não foi uma mentirinha, foi uma leve confusão isso que aconteceu entre ela e a Agatha. Ah, tá querendo enganar quem agora, Carol? Tá querendo enganar quem, gente? Teve uma hora que ela ficou tão sem palavras ali que ela falou pra Camila Queiroz, ai, me ajuda a me defender. Ah, por favor, eu acho que ela realmente ali blefou, mas blefou no game, que é aquela fase das cabines ainda, pra tentar ficar com o boy que ela tava afim, que era o Renan, e tentar despistar a Agatha do radar do Renan, pro Renan tirar a Agatha ali do top dele, porque a Agatha simplesmente sumiria da vida do Renan, porque ela não ia mais querer conversar com ele de repente, porque Carol já tinha falado, olha, eu sou a top 1 dele, ou ele tá falando isso pra você, ele falou isso pra mim também, ele falou isso pra todas, Renan é o novo Valmir. E aí teria aí um grande problema, mas ela quis também jogar uns pano quente no reencontro, depois que as águas tudo já passou, né? Foi o que ela tentou fazer na época da gravação também, né? Ah, eu não lembrava se ele tinha dito isso mesmo. Muito confusa, né? Bom, e além disso, a Carol também contou ali no palco que ela chegou a noivar com uma outra pessoa no programa também, que eles foram pra parte de ficar cara a cara ali na pontezinha, na passarela, na passarela, né? do encontro face to face. Sim, é que eles falam tudo em inglês, né? Preguiça, inclusive, porque é Casamento às Cegas Brasil. Percebam isso pra quarta temporada, por favor, o público agradece. Mas enfim, gente, a gente tem com isso mais um casal que foi cortado da edição e que não foi pros outros, como é que fala? Pros outros, não é módulo, as outras etapas, as outras fases do reality, porque a Netflix simplesmente olhou e falou assim, não, vocês não. A gente quer Renan e Agatha. Não vai dar assunto, vocês não vão, a gente não quer vocês. Sendo que seria muito legal a Carol e a Agatha se encontrando com seus boys, né? A Agatha com o Renan e a Carol com esse aí que a gente já deve saber que é um falecido, porque a gente não tava com ela. Na lua de mel, por exemplo, nas despedidas soltas, seria muito legal de ter isso. Mas não teve, não souberam aproveitar o enredo. Não, descartaram Carol mais uma vez, né? Que na primeira fase também acabaram deixando a Carol de lado, talvez por causa disso, né? Que ela começou a se entrosar com outro cara. Agora tudo se explica, ela sumiu porque ela tinha muito pra mostrar e não quiseram mostrar. Exatamente. Essa que é a verdade. Bom, mas seguindo, tivemos também uma conversa com Karen e Valmir pra revelar muitas coisas que todo mundo tava esperando, né? Pois é, e aí que se instalou aquele climão extremamente desconfortável no estúdio do CAC. Aquela sensação que ninguém curte sentir, mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar aqui com o Buchicho feliz e contente. Obrigado! Então vamos!
Bom, sobre Karen e Valmir, enquanto passava ali um VTzinho mostrando a trajetória deles pelo programa, já dava pra ver ali no cantinho o Valmir super sorridente, vendo ali, assistindo os vídeos, e Karen já tava um pouquinho mais de cara fechada, de Karen fechada, né? Karen fechada, exatamente. Mas a gente sabe qual é? Acho que o Valmir, ele deve amar se ver, eu acho. Sim. Entendeu? Acho que ele ama se ver, na verdade. Mas enfim, vamos aqui, né? Supostamente, Valmir deve amar se ver. Então, quando ele tá vendo aquelas cenas do casamento dele com Karen, não sei o que, ele não tá vendo o que a gente tá vendo todo o momento. Ele tá se vendo. Então, ai, olha como eu tô gato com aquele terno, olha que bonito. Nossa, que eu tava foi tão legal que eu falei nessa hora. Arrasei nessa afirmativa. E olha como a luz realçou meus olhos. E aquela coisa, porque ele se ama muito, a gente notou já. E Karen tava vendo como os olhos do público estava vendo, Exatamente. né? Teve o quê? Nojo. Bom, e aí, finalmente, depois disso, Karen contou a versão real sobre a separação dela e Valmir. Segundo a Karen, eles realmente se separaram com 2 semanas de casados. Porém, segundo ela, não foi pelo motivo que estava rodando aí pela internet, dela ter descoberto que o Valmir tinha uma namorada antes de participar do programa, e sim porque ela se sentiu muito desrespeitada, invalidada, que o Valmir deixou claro que a presença dela na casa dele incomodava e que com 3 dias morando juntos, o Valmir sugeriu que ela saísse para eles se reencontrarem só ontem, no dia do reencontro ao vivo, e que acabou sendo o que aconteceu, que ela até falou, né, se eu sair, eu não volto mais. E foi o que ela fez, né? E nisso passou-se quase um ano, né, gente? Bom, praticamente quando eles foram viver sem as câmeras da Netflix filmando eles ali 24 horas por dia, parece que a magia acabou pro Valmir. Sim. E aí a Karen já não era mais a mulher da minha vida, a mulher que eu mais amo, eu vou amar pra sempre. Porque era o que ele tava falando até um dia antes, quando tava sendo gravado. Quando parou de gravar, Valmir olhou pra Karen e falou assim, você me incomoda, vai embora. É que daí era a vida real de verdade, não tinha mais nenhuma câmera olhando, não tinha mais produtor conversando, não era no apartamento da Netflix, a né? Netflix não tava mais pagando nada. Então... você vê, a magia acaba rapidinho, né? Bom, Valmir, na sua vez de fala, disse que ele tinha a opção, né? Ele analisou o que ele podia fazer, que ele tinha a opção de empurrar com a barriga o casamento até o momento do reencontro, mas que fazendo isso ele estaria enganando a Karen e se enganando. E que ele preferiu passar esses meses, né? Esses 8, 9 meses, feliz do que infeliz ao lado da Karen. Bom, de qualquer maneira, essas versões do Valmir e da Karen ainda encaixaria com a história da tal namorada do Valmir que a gente contou pra vocês aqui na semana passada. Faria sentido, né? Não é? Porque, de repente, Valmir não pediu pra Karen ir embora porque a presença dela incomodava. Ele pediu pra Karen ir embora porque agora que acabou as gravações, ele precisava voltar pra vida real. E na vida real ele tinha uma namorada de 4 anos. Exatamente, elementar. Ah, tá tão difícil assim? Por que não fala a verdade, caçamba? Então. Não é mesmo? E daí a namorada voltou, ele não contou nada por causa sobre o casamento às cegas e acabou acabando de novo, como a gente contou na semana passada. E assim ele enganou 77 pessoas. A família, a avó que faleceu, a Karen, a namorada, as amigas. E assim mesmo, ele olha no espelho e se mente pra ele mesmo todo dia. Bom, ainda durante o papo ali ao vivo, o Valmir chegou também a assumir que ele não entrou no programa pra casar, e sim pela experiência que o programa ia providenciar. Aí nessa hora a Camila Queiroz até deu uma patada falando que casamento às cegas é pra casar. E o Kleber até completou dizendo que o próprio nome já diz, caso ele não sabia onde ele tava se inscrevendo, né? É, porque é tão fácil, né? Você recebe o convite pra participar do casamento às cegas. Não é The Voice, né? Mas enfim, o Valmir não cansa de passar vergonha, né, gente? Nessa hora, na verdade, ele comprovou ao vivo pro Brasil inteiro ver que ele só participou do casamento às cegas realmente por conta da visibilidade que o programa dá e que você acaba virando uma pessoa em destaque também nas redes sociais, e isso faz com que você ganhe grana pra participar do programa e ganhe grana nas redes sociais, porque você passa a fazer publizinha de goma de mascar que cresce cabelo, enfim. Inclusive, era uma coisa que o programa tava tentando minimizar toda hora no reencontro, vocês perceberam? Sim. Parece que ficou tão óbvio com essa temporada que tinha muita gente que acabou entrando no casamento às cegas mais pela visibilidade do que pra viver o experimento e sair de lá descobrindo realmente um amor, né? É uma coisa que a gente tem que ver, né? Que tá super perceptível, e tem muita gente que entra realmente
realmente pra fama e eles precisam muito barrar isso na próxima temporada. Sim. Porque como a gente falou na semana passada, a credibilidade é um programa tão legal e a credibilidade do programa tá indo pro ralo por causa disso. Ninguém é besta, nem o público, nem a imprensa que comenta o programa, assim como a gente comenta aqui no Virou Fest, e tá ficando feio, né? E aí o Valmir falar isso ao vivo, sem a chance de um editor da Netflix cortar pra tentar abafar pra gente, que é realmente esse o propósito que as pessoas... Ele entrou pra ver uma experiência, mas pra não sair casado, ele entrou pra viver a experiência de gravar um programa de TV, de aparecer na Netflix, de ganhar aquele cachê, de... Não tem outra explicação, né, minha senhora? Então... Mas isso é um problema da Netflix e da Endemol também, porque se você fazendo ali entrevista, se acontece realmente uma entrevista, né, eles deveriam perceber que o Valmir não estava ali pra casar, ou até meio que passam um pano pra isso, por ver que o Valmir ia ser muito polêmico e isso ia render muita atenção e mídia pro casamento às cegas, né? Talvez é um cuidado que eles não tomam porque agrega pro programa, de certa maneira, polêmicas, assim, né? Ele não imaginando que poderia acabar com a credibilidade do programa em algum momento. Até porque também existe uma coisa que dificulta muito a seleção pro casamento às cegas, que é que eles precisam de muitos participantes, como a gente viu aí ao longo da temporada. Muitas pessoas foram esquecidas no churrasco, muitas pessoas decidiram se casar e a Netflix simplesmente decidiu ali não seguir em frente com aquele casamento, como foi o caso que a própria Carol falou ao vivo ontem também. E aí, com isso, eles precisando de muitos personagens e gravando o Casamento às Cegas em meio que num esquema de pizzaria também, porque a gente sabe que a temporada 2 foi gravada só um pouquinho antes dessa temporada 3 que a gente tá vendo só agora, com 6 meses de diferença da temporada 2, né? Mas elas foram gravadas ali, uma do ladinho da outra. Então imagina o tanto de gente que o pessoal do cast na Netflix precisa chamar pra participar dessas gravações. Às vezes, o critério pra participar do Casamento às Cegas é realmente, oi, quer entrar no programa de TV? É só esse, porque eles não têm muita coisa, se eles ficarem peneirando muito, não sobra ninguém. No final das contas, e eles precisam de continuidade. São riscos que eles estão assumindo aí sobre a credibilidade, né? Sim. Bom, mas voltando a falar do reencontro ao vivo, né? Em certo momento, nesse bate-papo com Valmir e Karen, eles chamaram o Ítalo pro palco, que é aquele outro moço que a Karen teve uma conexão nas cabines às cegas, que eles ficaram conversando em italiano, e ele até chegou a mandar uma mensagem pra Karen enquanto ela tava na lua de mel, e que só foi ver quando pegou o celular de volta, né? E daí o Ítalo subiu lá no palco, conversou com eles, deu vários esporros no Valmir, falando que todo mundo já sabia o lixo que o Valmir era, o escroto que ele era, tava quase que literalmente pisando no Valmir, né? Exatamente, eu amei essa parte das patadas do Ítalo no Valmir, e eu gostei porque a Camila Queiroz, ela tava gostando de ver aquilo igual a gente, e ela queria colocar mais lenha nessa fogueira, né? Ela até tentou dar a palavra pro Valmir poder responder o Ítalo pra começar o que ali? Um jogo da discórdia, mesmo aquilo sendo CAC e não BBB. Mas aí o Valmir não tinha muito o que falar, né, gente? Que Valmir tá zero moral nessa hora, e aí ele acabou achando um jeito de tentar sair por cima, falando que, não, deixa o Ítalo ter o momento dele, querendo dizer que ele não apareceu tanto no programa, então apareça agora. Falou pro Ítalo continuar o show, né? Porque aquele era o momento do Ítalo. Mas esse Valmir também, gente, se a gente analisar direitinho, é chato, né? Mas sabe que eu vi gente falar achando meio que o Ítalo tentou se aparecer do nada pra em cima do Valmir? Teve gente que teve esse ponto de vista também sobre o Ítalo. Realmente foi... Querendo ou não, ele fez de um jeitinho certo, assim, né? Conseguiu, se era essa a meta, né? Se ele quis, ele teve os 15 minutinhos de fama dele, mas representando um Brasil de audiência. Porque ele falou pra Valmir coisas que nós mesmos gostaríamos de falar. Não deixa... Então ficou tudo numa boa. Tá perdoado o Ítalo aqui. Bom, e daí, aproveitando a presença de Ítalo no palco, Karen contou que ela e Ítalo se reencontraram depois do divórcio dela com o Valmir. E, inclusive, ela até assumiu que foi ela mesma que foi atrás do Ítalo. E que hoje eles estão juntos namorando. Exatamente, gente. Olha, o mundo não gira, ele capota, né? E um pouquinho depois do programa, Ítalo e Karen publicaram um vídeo deles assistindo a temporada, né? E esse videozinho que saiu na rede social dos dois mostra que eles estavam vivendo o romance deles, enquanto os episódios da Karen vivendo o romance dela com o Valmir tava sendo exibido na Netflix. Então, assim, se foi dificinho pra gente assistir
daqui é Karen com Valmir, imagina pra Karen e Ítalo assistir de lá, gente. Ele sabendo como é que era o fim da história, mas tendo que reviver aqueles momentos tudo. Principalmente pra Karen, né? Imagina tanto de gatilho, que se a gente teve gatilho de cá, imagina a Karen de lá, gente. Inclusive o próprio Ítalo, né? Porque em vários casamentos o Ítalo apareceu namorandinho uma outra participante, a Tatiane, né? Pois é. Então eram 2 casais que não existiam mais, né? Exatamente. Um pouco até perturbador quando você tá com uma pessoa, né? Sim. E eles estavam assistindo aquilo na cama, né? Esfria, né, cada gente? um, Isso né? dá mais, Cada eu um. acho que dá uma esfriada, eu acho. Bom, e pra somar na vergonha alheia do Valmir nesse reencontro ao vivo, em seguida Camila e Kleber fizeram o prêmio de maior uivo da lua de mel, que foi que os homens ficaram uivando lá na lua de mel depois da primeira noite de amor com suas esposas, né? Perfeito. E daí o Valmir, né, ganhou com mais votos do público e Camila e Kleber ficaram ali falando pro Valmir uivar ao vivo pra comemorar ele ter vencido o prêmio, meio que faz uma vergonha alheia aí pra nós, né? E qualquer participante ia negar esse pedido de Camila Queiroz. Não ia querer passar essa vergonha no débito, né? Mas como o Valmir é esse ser humano macho primitivo pra caramba, ele resolveu, ele não viu o problema de uivar de novo ali pro Brasil todo ver ao vivo, né, gente? E até fez questão de contar que ele recebeu várias DMs na rede social dele, né, mensagens diretas, que pediam pra ele uivar em mensagem de áudio. Ele disse que teve que uivar umas 50 vezes. Respondendo assim, ai meu Deus do céu. Como é que a gente conta, né? Que vexame, né? Ai, ao vivo! Vexame ao vivo! Bom, em seguida tivemos ali uma conversa ao vivo com Dani e Bianchi Jarbas e outras coisinhas também. Mas antes de comentar sobre isso, a gente quer conversar com você que tá vendo Virou Festa pela primeira vez ou que vem aqui todo dia e ainda não tá inscrito no canal. Não, peraí, vamos arrumar isso aí agora, porque todo dia, segunda a sexta-feira, às 18 horas em ponto, a gente tá aqui colocando a fofoca em dia, rachando o bico com vocês. Isso aí. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada e não esquece de acionar o sininho, porque aí toda vez que o Virou Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação do seu telefone, e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Isso aí! E agora é assim, bora continuar com a fofoca. Arquivo. Bom, aparentemente Dani e Dani estão bem de boa, inclusive o lance dos doces lá, que a Dani não deixava o Dani comer doces, parece que tá super entendido. Dani falou que ela sempre libera um chocolatinho pro Dani. Bom, com essa informação, imagino que o Dani teve que cuidar algumas vezes da Dani por conta dos drinks, das biritas, das taças de vinho que ela adora tomar, né? Afinal de contas, se o chocolate tá liberado pra ele, a cachaça certamente tá liberada pra ela, né? Eles devem ter um combinadinho, né? Tipo uma tabelinha. Ah, você come um bombom? Eu vou tomar uma tacinha Deixa de eu abrir chopp. aqui uma cervejoca, então. Deve ser isso. Bom, e daí no ao vivo a Camila perguntou pra Dani também sobre a relação dela com a sogra, com a mãe do Dani, né? E daí a Dani, achei ela meio formal, respondendo as coisas. Não, eu e a mãe do Daniel nos damos muito bem, estamos aprendendo. E daí a câmera nessa hora vai pra plateia filmar a mãe do Dani. E a mãe do Dani tava super, a gente dá muito bem, eu amo ela, não sei o que, super extravasante. Animadíssima, né, gente? Inclusive, a mãe do Dani, a Simone, até ganhou o prêmio de melhor parente dessa temporada. Pois é, ela ganhou o troféu Vandeco de Ouro. Eu amei o troféu Vandeco, porque Vandeco foi o personagem principal da temporada passada, é o pai da Tamara. E assim como a mãe do Dani, Dona Simone, se destacou por sua simpatia, carisma, inclusive. Seu Vandeco, ontem você arrasou no ao vivo, sabe? Você achou que você não tava sabendo fazer, mas tinha gente ali ganhando pra fazer e não fez direito tanto quanto o senhor, viu? Porque o senhor tava apresentando ali, agitando a plateia, sei não. Silvio Santos já tirou licença, não vai mais. O senhor devia bater lá no SBT, mas de repente, o senhor se dá com o auditório, com as câmeras no ao vivo, o Brasil te ama. Rapaz, tá perdendo tempo. Então melhor ver os pais deles do que os casais mesmo, né? É tão bom, né? Eu adoro gente mais velha. Em todas as situações, eu prefiro os mais velhos. Bom, sobre Dani e Dani, eles também levaram ali umas polêmicas pro palco pra falar sobre o casal, que é aquelas conversas que o Daniel teve com uma outra participante, a Patrícia, que ele saiu criticando a Patrícia por ela falar de sexo com
com ele nas cabines às cegas. E daí, nesse momento, no reencontro ao vivo, chamaram a Patrícia no palco pra lavar toda a roupa suja sobre esse caso. Pois é, mas eu gostei da conduta do Daniel nessa hora, Sim. porque ele disse lá, né, que pedia desculpa, que ele não ia ficar se justificando e nem terceirizando uma culpa que era dele, né? Meio que terminando de limpar a barra dele, que na verdade já estava sendo limpa ao longo da temporada, né? O Daniel teve um começo meio conturbado, mas depois parece que ele foi ganhando, cativando o público com o jeitinho que ele acabou tratando a Dani, depois, principalmente depois da fase da lua de mel. Até a lua de mel tava esquisito, mas a partir do convívio ali no apartamento, já ficou uma coisinha mais decente, mais bonitinha, tava gostoso de ver, né? E isso também, dele falar que ele que ele pedia desculpa, não justificava e não terceirizava a culpa, me pareceu, não sei, de repente, que ele tava mandando umas indiretas bem reta pro Valmir, que tava sentado ali do lado, né, gente? Pareceu, né? Pareceu, eu achei, eu senti isso. E isso também pra mostrar que ele não passa pano pras merdas do Valmir, né, gente? O que é muito necessário do Dani fazer, porque no começo da temporada, o Daniel ficou muito manchado também por aparecer muito parça do Valmir lá no lounge. Sim. Aí ele teve esse problema com a Patrícia e aparecer, Valmir, não sei o que, é nóis, não sei o que. Aí você falava, ih, olha lá, é Cherno e Bill. Farinha no mesmo saco, né? Exatamente, mas às vezes é aquela coisa, muito homem juntos, sempre eles ficam muito emocionados e às vezes a gente se confunde até quem que é o primitivo e quem que é o decente. E aí, com o decorrer do tempo e essa justificativa, pelo menos gosto de acreditar nisso, né? Essa justificativa dele ontem à noite, parece que o Dani realmente se afasta bastante do perfil do Valmir. Sendo honesto ou não, pelo menos era o que as pessoas esperariam que ele dissesse. Isso. Que ele pedisse desculpas, não vou me justificar, eu errei. Contou também que pediu desculpas pra Patrícia nas redes sociais e é o mínimo que se esperava nesse caso, né? A gente conclui o que com isso, Xandé? Que Dona Simone ensinou direitinho. É isso. Bom, e pra encerrar o reencontro, teve também uma conversa com Bianca e Jarbas, que aparentemente também continuam ali meio que bem, né? Bianca até contou que eles chegaram a fazer terapia de casal pra se entender melhor depois do programa, pra ir morar juntos e parece que funcionou, né? Pode ser, mas não sei. Quem mais ficou com a sensação que eu fiquei? Porque eu tive uma sensação que a relação deles tá meio fragilizada assim. Estavam meio apagadinhos, assim, né? Eu achei, eu não sei o que rolou, mas eu senti um clima estranho e que nem você disse. Com relação ao que a gente viu durante os episódios, ontem eles estavam menos. Eles estavam mais abafadinhos, mais apagadinhos, não sei. Pode ter outras razões também, não sei. A Bianca também sofreu ataque na internet esses dias. Pode ser isso, mas que não estavam na mesma sintonia dos outros casais que continuavam juntos, tirando Karen e Valmir. Vibes né? bem diferentes. Bom, e daí em seguida disso, a ex-participante Amanda, da segunda temporada, que estava ali na plateia responsável por fazer as perguntas dos internautas, trouxe a pauta da polêmica tatuagem da porta com o número 3, que as pessoas ficaram acusando a Bianca de ter forçado o Jarbas a fazer a tatuagem. E daí a Amanda até perguntou sobre isso pro casal, brincou falando, Jarbas, pisca 2 vezes se não puder responder. Ai, gente, mas olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que só viu o problema nessa tatuagem quem sempre olha as coisas já procurando um problema, gente. Porque durante os episódios ficou muito nítido que os dois fizeram a tatuagem porque os dois queriam fazer. Existia ali uma brincadeirinha? Existia. A edição da Netflix foi maliciosa? Sempre. Entendeu? Mas, gente, pra bom entendedor, o menino não foi forçado a fazer tatuagem nenhuma. Eles fizeram porque eles estavam afim. E outra, um não escreveu o nome do outro e amor eterno embaixo, que nem a gente comentou na época com vocês. Era 3 na portinha da cabine. Casamento às cegas 3, a portinha da cabine. Se eles se separarem um dia, vai ficar marcado pra sempre que eles participaram do casamento às cegas 3 e ponto. Isso ninguém vai poder apagar da história deles, entendeu? Então não teve problema nenhum, mas é uma coisa do momento, né? É a geração da problematização, né? A galera que gosta de pegar no pé até onde não tem o que pegar e vamos pegar e não sei o quê. Recentemente problematizaram até o São João lá no GNT no Saia Justa. Astrid com a Gabi tretando por causa de festa junina e é sobre isso. Gente, vamos viver a vida mais leve. Que saco isso, toda hora problematizar as coisas. Parece uma vizinha. Bom, e por falar nisso tudo, depois da conversa com Bianca e Jarbas, a ex-participante Amanda sentou ali na plateia e conversou com ex-participantes sobre a veracidade do experimento Casamento às Cegas, pedindo ali depoimentos da Luana, por exemplo, sobre como foi a experiência, se era real mesmo.
Pois é. Mas eu achei estranho porque ficou tentando ali provar que é tudo real mesmo. Mas pra mim, quem não tem culpa não teme e não precisa provar nada pra ninguém. Eu achei Sabe? que na verdade, o reencontro todo tava numa vibe de... Gente, é real mesmo o casamento o amor às cegas pode existir mesmo, não é nada disso que as polêmicas estão dizendo, Sim. né? Eu notei, a Camila Queiroz, ela tava com a pastinha embaixo do braço e ela começou a abrir, olha, esse é o recibo daquele dia. Esse é o recibo. Tava um pouco nessa coisa de prestação de serviço pra mostrar que não, gente, fiquem tranquilos, aqui a credibilidade é 100%, como vocês podem ver, segurança aqui não falta. Mas quem tenta provar muita coisa, fica esquisito, gente, fica realmente muito esquisito. É uma pena, porque eles não deveriam precisar disso, né? Poderia ser uma coisa muito mais leve, muito mais conectada com as polêmicas, com as coisas que estavam rolando na internet. Não, tipo, ai Maria, você não conhecia o Menandro antes do sabe? Muito se rebaixando as coisas, assim. Sim, mas sabe que uma coisa que minha avó sempre dizia? É bom pra aprender. Aí pra próxima temporada, eles escolhem um elenco decente, variado de verdade, de todas as regiões do Brasil e não só de dois núcleozinhos, São Paulo e Santos, entendeu? Que façam com que a chance dessas especulações, desses achismos e até de certas coisas que realmente parecem ter de fato acontecido com esse elenco aqui, que não aconteça lá na frente, entendeu? Então, vamos ter um pouquinho mais de trabalho? Vamos! Mas pelo menos a gente não vai precisar ficar provando nada pra ninguém quando a temporada acabar. Não vai precisar ficar, olha, vem aqui 3 ex-participantes pra falar pra você que o milagre realmente acontece. Você compra água benta através do nosso site, olha que... me poupe-me... Bom, nessa hora a Amanda, que tava ali na plateia, também foi conversar com a Tamara, que até algumas semanas atrás era a única participante do Casamento às Cegas Brasil que continuava casada depois de dizer sim no altar no programa, porque tem outros casais que disseram sim e se casaram depois do programa. Casamentos que aconteceram no Casamento às Cegas, o da Tamara com o Alisson foi o único que eles estavam juntos até então, só que recentemente eles se separaram. De uma forma muito, muito, muito difícil pra elas, tanto que a Tamara, pra eles, né? Tanto que a Tamara mal conseguiu falar, né, gente? Ela começou a chorar ali, e engraçado que a Tamara, até naquele momento, ela não perdeu o jeitinho Tamara de ser, né? Ela, ai, que ódio! Ai, eu achei que eu ia conseguir, ó, tá horrível, né? Ai, que droga! Toda revoltada com ela mesmo por não estar conseguindo falar, mas realmente acabou se transformando ali uma situação muito desconfortável, porque ela não tinha mais como falar, e a câmera e o microfone não saíam de cima dela. Então acabou virando desconfortável, perturbador, sabe? Foi um negócio que, tipo, gente, pelo amor de Deus, protejam a Tamara. Alguém levanta e tira ela dali. Já era uma situação ruim pra ela, dela tá tendo que expor isso, né? Inclusive, a separação da Tamara com o Alisson aconteceu depois de vazar imagens do Alisson com uma outra mulher enquanto os dois estavam casados, né? Porém, depois do reencontro, que ela não conseguiu falar muita coisa ali, a Tamara disse nas redes sociais que a separação não foi por causa de traição dessas imagens, até porque isso pra ela seria muito prático de resolver. Me traiu, vai embora, não quero mais. E, na verdade, o término foi porque o casal não soube lidar com a situação na época do vazamento dessas fotos. Ela até contou nas redes sociais que, né, acho que o Alisson acabou explicando pra ela que essa menina apareceu do nada, ficou se dando em cima dele e que tinha alguém filmando meio que pra causar isso no casamento deles, na vida deles e acabar ganhando mídia, né? Mas aparentemente eles não souberam lidar com essas especulações que acabaram vindo de todos os cantos na internet, né? Pelo que eles falam, foi uma armação que o Alisson caiu pra acabar virando uma baita polêmica na internet, e o que aconteceu foi que eles não souberam lidar com a repercussão dessa polêmica, né? E é assim, né, gente? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas no caso dos casais, o Casamento às Cegas Brasil, o Brasil inteiro quer meter a colher porque assistiram tudo acontecendo, né? Eles se conhecendo ainda na fase das cabines, depois eles se dando bem ou mal nas fases de lua de mel e do apartamento, e depois o casamento em si, sendo no sim ou sendo no não, né? E acho que ficou um peso muito grande pra Tamara e pro Alisson, porque eles eram o único casal sobrevivente do experimento de todas as temporadas, né? Mas também a gente tem que considerar que é esse o preço que eles pagam por participarem desse reality, né? Tudo muito público, né? Exatamente. Ganha-se visibilidade? Sim. Seguidores em redes sociais? Muitos. Dinheiro da Netflix? Também. Mas você vai ter que dever satisfação pro Brasil inteiro o tempo todo, porque você fez tudo isso
pro Brasil inteiro ver, né? E enquanto isso tudo tava acontecendo ali, o Alisson somente postou uma imagem em seus stories da rede social e disse: seu silêncio vai te proteger. Mas ele também colocou isso em inglês, o que dificulta para muitas pessoas entenderem que ele ia continuar quietinho na dele sem se pronunciar, porque ele acha que dessa maneira ele está se protegendo. Exatamente. Mas enfim, a Tamara poderia ter falado tudo isso lá no Reencontro ao Vivo, que às vezes era o que a Netflix, a produção tava esperando que acontecesse. A Amanda ficou ali com o microfone pra Tamara falar mais sobre esse término, que foi uma coisa que deu muito o que falar esse ano, né? Porém, Ítalo, da Karen, acabou roubando a cena, acabou roubando o momento da Tamara, mas foi por um bom motivo, aparentemente até meio que induzido pela produção também, né? Ele interrompeu a Amanda e a Tamara e correu ali no palco pra pedir Karen em casamento ao vivo. Exatamente, esse momento aconteceu, Brasil. E a gente queria ver o que? A cara do Valmir, né? Lógico. A cara de tacho do Valmir, que na verdade ficou sorrindo e acenando ali, né, gente? Que olha, uma coisa muito legal que talvez ninguém tenha percebido que aconteceu com esse pedido de casamento é que Karenzita foi pedida em casamento pela primeira vez no Casamento às Cegas. Porque, na verdade, quem pediu em casamento na relação Valmir e Karen foi Karen que pediu o Valmir em casamento. Então, ela mesma não tinha sido pedida até então. E aí, aconteceu ao vivo pro Brasil todo, veio o Valmir também. E Karenzita aceitou prontamente. Pra alegria de muitos. Bom, pelo menos com isso, né, a maioria dos casais, então, tiveram um final feliz nesse ano, nessa temporada. Até onde a gente sabe, não é mesmo? Isso porque logo em seguida do Ítalo pedir a Karen em casamento lá no Reencontro ao Vivo, começou a aparecer várias pessoas expondo o Ítalo, desde mulheres mostrando conversas recentes com ele nas redes sociais, dando em cima, conversando de um jeitinho diferente, até ex-participantes como o Rodrigo da primeira temporada e o Alisson da Tamara da segunda temporada, dizendo que eles saíram com o Ítalo recentemente e que teriam visto o Ítalo com outras mulheres. Isso segundo conversas desses dois aí divulgadas pelo colunista Gabriel Perlini. Gente, mas o mais engraçado pra mim é que é o Rodrigo. Vocês estão entendendo? Vocês lembram? O Rodrigo, que foi o boy lixo com a Dai na primeira temporada, né? Que inclusive também foi comprovado que ele é amigo próximíssimo do Valmir, ex da Karen. E o Alisson, que tá envolvido nesse BO todo que a gente acabou de contar aí sobre Tamara, nem ter condições de falar disso ao vivo ontem. Então é meio que os porcos falando do Torresminho, né? Fica meio estranho, né? Bom, aparentemente tanto Karen quanto o Ítalo não estão ligando muito pra isso, né? Os dois deixaram comentários em páginas de fofoca meio que desmentindo as situações, não botando muita fé, muito crédito no que as pessoas estavam dizendo, né? Aparentemente eles estão cagando pra esses bafafá tudo que estão vindo aí à tona, né? E estão curtindo o que eles sabem que é real, né? E a gente, na verdade, jamais vai saber, porque o romance deles não foi transmitido em lugar nenhum, porque não é um romance de reality show, embora tenha começado na fase das cabines. Mas eles foram privados de todo o restante da exposição que todos os outros tiveram aí, né? Exatamente. Mas enfim, antes de encerrar o reencontro, Camila e Kleber anunciaram o Casamento às Cegas Brasil depois do altar, que é um especial que vai reunir os participantes das 3 temporadas brasileiras para mostrar como estão as vidas deles pós-casamentos, né? O que na verdade acabou ainda abrindo mais brechas para o público acreditar que tem muitos participantes querendo aparecer e às vezes até forjando situações para isso, continuando casamentos que na verdade não são casamentos de verdade, namorando gente que não quer namorar de verdade, né? Às vezes apareceu ali todo mundo casadinho, bonitinho no palco, mas porque já estava combinado da separação ser revelada só nessa temporada especial aí, o depois do altar, né? Mas vocês sabem que as coisas vazam, né? Vocês sabem que a gente sempre fica sabendo primeiro. E se a gente descobrir alguma coisa antes da estreia, a gente corre contar pra vocês nas nossas redes sociais. Aí. Por isso que é muito importante você seguir também o Instagram do Virou Festa ou o Twitter do Virou Festa, porque lá a gente também fofoca de montão. E aproveita pra seguir os nossos perfis pessoais também, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. E agora conta pra gente, você se animou em ver mais esse
puxadinho de Casamento às Cegas com a vida dos participantes depois do altar? Ou você acha que a Netflix devia descansar o formato e voltar só no ano que vem com um elenco totalmente novo e decentemente escolhido? Conta pra gente quando você vai fazer o seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag Casando com as Tretas, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com o linha do coração. Isso mesmo! E se você é fã do Virou Festa, você precisa fazer parte do nosso clubinho de membros. Dessa forma você apoia o canal e passa a ter acesso a conteúdos secretos e exclusivos. Todo domingo tem um vídeo exclusivo para os membros do clube. Exatamente, quem é membro do clubinho também ganha um selo de fidelidade que fica ao lado do seu nome de usuário aqui no YouTube e é tão bonitinho! E você também pode usar os emojis exclusivos para aparecer com destaque no chat e nos comentários dos vídeos, hein? Para se tornar membro do clubinho oficial dos Abacaxix é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone e aponta para esse QR Code que tá aqui, ou clica nesse botãozinho, tá vendo aqui embaixo de mim? É ele, é só clicar aí que dá tudo certo. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube de membros, aproveita também para fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, não faça como o Valmir, não vai embora agora não. Já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca e essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa. Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!